Olá, povão, tudo bem? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar numa discussãozinha que ela é muito comum, né, nas críticas à aba como intervenção para pessoas com autismo. As pessoas dizendo assim, não, mas eu não acho que isso é o certo, né? Porque isso é treinamento. Aí já existe às vezes um parênteses. Um adestramento, e a gente acha que não, a questão não é de treinamento, é de ensino. A gente deve ensinar e não treinar os indivíduos. Essa crítica é muito comum, eu já ouvi muito, principalmente na seara da educação. E ela acontece por quê? Porque existe uma diferença na utilização das palavras. Ou seja, utilizando as palavras como conceitos diferentes. A palavra ensinar e a palavra treinar. E eu vou explicar aqui para vocês por quê, da onde que vem essa confusão, o que quer dizer cada coisa, cada uma dessas coisas, embora eventualmente pareça óbvio, quando a gente fala de uma intervenção baseada em aba, em análise do comportamento aplicada, para você entender o que está por trás disso. Então fica aí para a gente conversar. E já que a gente está falando de práticas com evidências, e é por isso que eu fui estudar aba, né, depois de entender e conhecer as evidências, é que é o seguinte, quando a gente fala de pesquisa acadêmica, de intervenção clínica, de intervenção educacional, quando ela se fundamenta em aba, ela utiliza uma estrutura científica, mesmo que nós não estejamos falando de pesquisa acadêmica, ok? Estou falando de uma prestação de serviço numa clínica, de uma escola que se fundamente em aba, né, ou de um professor que esteja com essa fundamentação teórica, ela sempre vai utilizar o método científico para fazer o processo de ensino ou de intervenção. Sempre. E é por isso que a gente insiste tanto que aba não é um método, ele é uma ciência, porque a gente sempre organiza a intervenção com base na estrutura científica. E o que isso significa nesse caso concreto, né? Significa que eu estou fazendo o processo com pelo menos 2 tipos de medida, sempre. Pelo menos 2 tipos de medida. Na verdade, não é sempre, tem uma exceção muito específica, mas que eu não vou falar aqui agora. Que é, eu tenho uma linha de base, que eu já vou explicar o que é, e eu tenho pelo menos uma etapa de treino. O que é linha de base? Linha de base é de onde eu estou partindo para eu começar o meu processo de ensino ou de intervenção. De onde eu estou partindo? Então eu faço uma testagem, eu faço ali um levantamento de quais são os dados antes de eu começar o meu trabalho. Quem está na área de educação, principalmente, né, sempre teve que ler aí muito Lucchesi, Jussara Hoffmann para discutir sobre avaliação, mas eles dizem muito bem o que a gente não deve fazer. Como a gente deve fazer os enunciados teóricos que eles apresentam, não está claro, não está apresentado, porque nem é o papel deles, né? Tem um monte de gente para outras pessoas contribuírem com esse processo. Por exemplo, vamos lá, vamos voltar aqui a uma discussão que é central. A gente não deve utilizar os processos de avaliação para comparar um indivíduo com o outro, para fazer uma classificação e uma hierarquização entre eles. Eu devo fazer como uma ferramenta diagnóstica para eu comparar ele com ele mesmo. Mas como é que eu faço isso? Porque veja, se eu estou com um indivíduo que tem uma certa idade ou que está num certo ano, e eu vou começar a ensinar para ele, para depois eu ver a habilidade dele, como é que essa habilidade ela existe, eu vou me basear em quê? Eu vou comparar com o quê? Só vou ter uma forma, vou comparar com os demais. Mas isso está equivocado, por 1000 motivos. Portanto, eu preciso de uma linha de base, ou seja, o indivíduo chegou aqui, seja escola, seja clínica, qualquer lugar. Eu vou ensinar o que para ele? Qual que é meu alvo? Vou ensinar tal coisa. Então, beleza. Primeiro, mede quais são os níveis de desempenho deste comportamento agora. Aí, eu vou ensinar, e aí depois eu vou medir de novo. Vou medindo para ver como é que ele vai desempenhando no decorrer do tempo. Este é o negócio. Essa medida que eu faço antes, eu chamo de linha de base. É a linha de começo, de onde eu estou partindo, para eu entender se esse indivíduo de fato está aprendendo com aquilo que eu estou propondo para ele. Pois bem, nessa linha de base, portanto, eu sei quais são os níveis daquele comportamento. E aí, deixa eu lembrar uma coisa. Eu estou chamando de comportamento tudo que o ser humano faz. Tudo que o homem morto não faz. Se você tiver dúvida sobre isso, vai lá primeiro assistir o outro vídeo sobre comportamento em que eu expliquei isso, tá? Estou utilizando aqui a noção da análise do comportamento aplicada sobre isso. Isso quer dizer que, por exemplo, se eu vou ensinar para o indivíduo poesia, né? O que é a poesia parnasiana? Primeiro eu vou verificar quais são os níveis de conhecimento dela sobre poesia parnasiana, para depois eu ensinar. Então eu tenho uma avaliação diagnóstica antes. Na escola em geral a gente usa essa expressão, né? Uma avaliação diagnóstica. Então eu posso apresentar para ela uma série de questões sobre poesia parnasiana, e se ela não acertar nenhuma, então quer dizer que a linha de base dela está zerada, ela vai aprender de fato com aquilo que eu for ensinar. Mas pode ser que ela já saiba alguma coisa, certo? Isso é a linha de base. E se o indivíduo vê lá uma questão sobre poesia parnasiana e responde, ou não responde, ou responde certo, responde errado, isto é comportamento. Ainda que a base desse comportamento seja o pensamento, seja cognitivo, isso também é comportamento. Tudo é comportamento, lembrando, né? Depois eu vou ensinar para o indivíduo. Esse processo em que eu estou ensinando, eu chamo de etapa de treino. Mas por que treino? Por que não é ensino, né?
Bom, então temos que esclarecer esses conceitos aí fundamentais. No senso comum, a palavra ensinar, ela aparece pareada com outras 3 palavras, com reflexão, com crítica, com pensamento, né, o pensamento verbal. Essa palavra ensinar está associada muito no senso comum a essas 3 coisas. A palavra treino está muito associada no senso comum a outras coisas que não são tão boas. A execução mecânica, isto é, sem pensamento, sem reflexão, né, é uma questão mais motora do comportamento, ou seja, eu faço uma coisa só com o meu corpo, mas não penso, não reflito, não analiso aquilo. Essa palavra treino ou treinamento, no senso comum, está muito associada a isso. Mas não é desta forma que nós usamos nenhuma nem outra palavra, tá? Vamos começar, então, pela palavra ensinar. O Skinner tem um livro fantástico, que é de 1972, Tecnologias do Ensino, em que ele descreveu exatamente o que ele chama de ensinar, tá? Ele diz assim, o que é aprender? A gente precisa fazer essa comparação. Aprender é se comportar consistentemente de uma forma nova. Eu me comporto de uma forma, passo a me comportar de outra. Isso é aprender, certo? É uma mudança aí nesse repertório, nas coisas que o indivíduo faz ou não faz. Essa aprendizagem pode ser de um comportamento motor ou pode ser um comportamento que acontece dentro da pele. Por exemplo, se eu sei responder quaisquer perguntas sobre a Revolução Francesa, se você me faz, diante de um estímulo verbal antecedente específico sobre a Revolução Francesa, eu penso e eventualmente falo ou escrevo de uma maneira consistente com os maiores historiadores do tema, né, lá, Hobsbawm, sei lá, quem quer que seja. Então, eu tenho, portanto, uma aprendizagem. Eu aprendi, porque eu me comporto consistentemente de uma forma nova. Me comporto com pensamento, me comporto falando, escrevendo sobre um determinado tópico, né? Nesse caso, sobre certos antecedentes. Tudo isso é aprendizagem, certo? Eu posso aprender sozinho ou posso aprender porque alguém me ensinou. A pessoa não necessariamente precisa me ensinar sobre a Revolução Francesa. Eu posso aprender sem ensino. Então, o que constitui o ensino, certo? Ele dá um exemplo que eu acho muito legal. Um indivíduo está capinando, né? Está com uma enxada e tá capinando, outra pessoa diz assim, eu quero aprender a capinar. Ele vai lá, pega outra enxada. Se ele vê um indivíduo capinando e ele vai testando, até ele aprender, sem o outro nem perceber ou não fazer nada, então ele aprendeu. Mas a pessoa não ensinou, não foi o outro que ensinou. A pessoa aprendeu sozinha e é possível aprender sozinha. Agora, se a outra pessoa que estava lá, vendo o indivíduo tentando aprender, ele começou a fazer os movimentos de maneira mais lenta, devagarinho, ele explicou como é que faz, como é que segura, virou para ele poder ver aqui, ó, como é que a mão encaixa. Então, ele mudou o comportamento dele com a função do outro aprender. E o outro aprendeu. Então, ensinar envolve, portanto, 2 processos. Primeiro, alguém mudar o seu próprio comportamento para outra pessoa aprender. E a outra pessoa aprender. Se a outra pessoa não aprender, isto é, não mudar o seu comportamento, então não foi ensino. Você tentou ensinar, mas não ensinou. Só é ensinar se o outro indivíduo aprendeu. Portanto, isso não tem nenhuma diferenciação se aquela aprendizagem ela é motora ou ela não é motora. Ela é verbal, não importa. Nos 2 casos, se eu modifiquei o meu comportamento para o outro aprender e o outro aprendeu, eu ensinei. Esse é o conceito de ensinar, ok? Mas e o treinamento? E o tal treinar? Acontece que a aprendizagem, ela não acontece simplesmente porque alguém falou. A palavra ensinar, nesse sentido de reflexão, de crítica, de pensamento, ela parece limitada a uma dimensão verbalista. E a depender do perfil do indivíduo e a depender do tipo de conhecimento, pode até acontecer o ensino por meio dessa descrição verbal. Então eu posso dizer para alguém, olha, a Revolução Francesa é isso, isso e aquilo. E aí ele pode aprender. Pode ser que aprenda, pode ser que não aprenda, sim. Eu tenho que fazer outras coisas para ele poder aprender. Ou seja, para ser ensino, pode ser verbal. Mas grande parte das vezes, só verbalmente, só falando, não é o suficiente. E eu vou dar um exemplo para vocês. Está aqui o exemplo que eu vou dar para vocês, tá? Que é o meu violãozinho aqui, ó. Vale ouro porque tá aqui autografado pelo Xangai, ele mesmo, um dos maiores músicos da história do nosso país. Pois bem, imagina que eu tô com violão, tô ensinando para alguém a tocar violão. Eu digo para ele assim, ó, o seguinte, agora eu vou te ensinar a trocar o ré para o dó, que é isso aqui é o ré, ok? Isso é o ré. Então eu tô ensinando o indivíduo a trocar isso para isso, aliás, para o sol, certo? Então eu vou dizer para ele assim, ó, você faz o seguinte, o dedo indicador, você tira do ré e coloca na quinta casa. O dedo anelar, o dedo médio, você coloca
coloca na terceira casa, na sexta corda. Enquanto os 2 outros dedos você coloca na primeira e na segunda corda da casa 3. Então eu digo isso pro indivíduo. Aí ele diz assim comigo, beleza, não, eu entendi. É dedo indicador na quinta corda na casa 2, dedo médio na casa 3 na sexta corda e os outros 2 dedos na primeira e na segunda corda na casa 3. É isso? É. Então ele sabe fazer isso tudo que eu falei. Ele sabe falar tudo isso que eu falei. Mas ele sabe fazer isso? Quem é que vai discutir que eu preciso de prática para fazer isso? Eu preciso de quê? De quê? Preciso de treino. Você pode dizer para mim qual é o movimento de todos os dedos, mas você aprendeu a mudar? Não, você aprendeu a descrever a mudança. Para aprender a mudar é preciso treino. E aqui eu tô falando de uma coisa motora, mas não vale só para coisas motoras, tá? Vou colocar o violãozinho no lugar. Isso vale para tudo o que a gente faz. O que acontece é que o treino, ele não é visível para a maior parte das crianças. Vamos dar um exemplo? Maior e menor, discriminação de maior ou menor. Como é que a gente aprende o que é maior e o que é menor? É assim, o pai ou a mãe ou o irmão diz assim, filho, fulano, pega ali o maior, ele vai lá e pega algum deles, meio aleatoriamente, ele pega algum e olha. E a pessoa diz, esse mesmo. Olha, reforçou porque escolheu certo. Ou então diz, não, o outro, o menor. Aí ele pega o menor, olha, esse mesmo, aí ele pega. Ou seja, se ele acerta, tem reforço, se ele erra, tem correção de erro, se ele não se comporta, dá ajuda. Como uma intervenção baseada em aba. Só que isso acontece no dia a dia. Vai observar a relação de pais e de uma criança o dia inteiro. Isso vai acontecer 500 vezes durante o dia. Aí diz assim, não, pega o maior agora. Ele vai lá e pega algum deles, mais ou menos, dependendo da criança, por exclusão, ele já pode pegar o maior, porque o menor, ele já pareou com a palavra menor, né? Então ele vai lá, pega o maior, olha, e aí tem reforço. Ou ele pega o outro, que não é o maior, diz, não, esse não, o outro. E isso acontece quantas vezes? Vamos pensar aí. Acontece quantas vezes durante um ano na vida de uma criança? 300.000 vezes. E isso é treino de múltiplos exemplares. Isso acontece inúmeras vezes. E é por isso que o indivíduo aprende, é por treino. Porque se eu simplesmente disser, bebê, vem cá, chega aí, vem cá, vou te contar uma coisa. Maior é aquele que ocupa maior volume no espaço, ok? Tá sabendo, né? Menor é aquele que ocupa menos volume no espaço. E aí, ele sabe, então, agora que é maior ou menor? Porque eu falei? Porque eu verbalmente descrevi para ele? Não, precisa de treino. Só que a diferença fundamental é que indivíduos com transtornos do desenvolvimento, com autismo, com deficiência intelectual, normalmente esse treino no ambiente natural, na vida real, não é suficiente para fazer o comportamento ser aprendido. E aí a gente precisa criar um contexto específico, mais estruturado algumas vezes, ou menos estruturado, depende, né? Para criar as condições para a gente treinar mais e mais para o indivíduo aprender aquela mesma relação. Então não é de uma maneira diferente que não pelo treino que o indivíduo aprende. Olha que coisa interessante. Se eu perguntar para vocês, o que é o tempo? Provavelmente, exceto algumas pessoas aqui, alguns que são físicos ou que têm maior identidade com isso, que gostam, né? Não vão saber responder. Ou seja, o conceito, ele não tá claro para todo mundo, que é a quarta dimensão do ambiente físico, né? A largura, altura, profundidade e tempo, né? Depois da física relativística. A maioria não vai saber isso. Ainda assim, a gente foi treinado a identificar o que é ontem ou o que é antes e o que é amanhã e o que é depois. Ainda que nós não saibamos qual é o conceito que a gente está manipulando. A gente treinou a sua utilização, a sua operacionalização. Treinamento. Porque a sua mãe falou 1000 vezes para você. Ontem, você falou, não sei o quê, vou ontem. Falou, não, você não vai ontem. Ontem é ontem, lembra? Aconteceu tal coisa. Aí, enfim, isso aconteceu 1000 vezes até que você aprendeu o que é ontem, o que é antes, o que é depois, o que é amanhã. Treinamento. Vou dar outro exemplo, um exemplo um pouco mais sutil. Uma fala educada. Como é que alguém chega em algum lugar e fala com as pessoas de uma maneira educada? Treinamento. A gente tá com uma criança, normalmente, né? Eu tô pensando aqui num ambiente típico, com indivíduos com desenvolvimento típico, e aí o indivíduo chega, por exemplo, e fala assim pro garçom, me dá tal coisa. Aí a mãe vai, que é isso, menino? Pede direito. Como é que vai que fala direito? Oi, por favor. Aí a mãe fala, isso mesmo. Só poderia me dar tal coisa? Posso sim. E que fala depois? O que fala depois? Obrigado, moço. Isso. Faz 1, 2, 3, 4, 10, 100, 200 vezes, 500 vezes, 1000 vezes. Então, a gente desenvolve um repertório, um conjunto de comportamentos que a gente chama de... Ele é educadinho, esse menino, né? Por quê? Porque foi treinado para fazer isso. Ser treinado
treinado não quer dizer que não passa pela dimensão da reflexão crítica, que não passa pela dimensão de pensar sobre aquilo, de examinar, de analisar aquilo, de ser uma cognição complexa. Esse indivíduo que foi treinado nesse sentido, ele foi treinado também, ele foi ensinado com conceitos sobre essa educação, sobre a relação com os outros, ele também vai descrever o quão importante é tratar as pessoas com educação, com polidez. Isso tudo é fruto de treinamento. Treinamento significa, presta atenção, hein? Agora é a hora que você tem que olhar no meu olho aqui para você entender o que eu tô falando. Treinamento, portanto, é o exercício do comportamento, seja motor, seja cognitivo, seja de qualquer tipo, né? Emocional. Então, isto aqui é treinamento. Treinamento é o exercício do comportamento, que é uma ferramenta de ensino e de aprendizagem. Eu posso treinar uma coisa sem ninguém me ensinar. Não, eu vou treinar violão, eu quero aprender violão, ninguém vai me ensinar, mas eu vou aprender sozinho e eu vou treinar. Portanto, ele é o exercício do comportamento, que é uma ferramenta fundamental nos processos de aprendizagem, seja por ensino, seja por aprendizagem própria. Seja também, assim, para além da aprendizagem, para manutenção de uma habilidade. Eu, por exemplo, eu toco um pouco de violão, né? Assim, ridículo, mas toco. Mas tem várias músicas que eu tocava antes que eu não toco mais, porque não treinei mais, não pratiquei mais. Quando eu pratico, quando eu toco, isso não quer dizer que a minha reflexão está fora, que o meu pensamento não está analisando aquilo. Quando eu treino, tudo isso está dentro do meu processo, só que eu tenho um exercício do comportamento. Se eu só pensar na execução de uma música, isso ajuda? Ajuda. Mas se eu botar a mão na massa, isso ajuda mais, aumenta mais a probabilidade de eu manter aquele comportamento durante o tempo. Vocês, por exemplo, vocês sabem, assim, cognitivamente falando, verbalmente falando, vocês sabem ativar o sininho. Mas vocês já treinaram isso? Vocês já ativaram o sininho mesmo? Já clicou aí? Já botou? Já viu colocar assim, ó, ativar todos, receber todos e você clicar? Vamos ver aí se vocês, na prática, vamos treinar agora, pessoal. Ativar o sininho, se inscrever, curtir na prática. Vou ver depois se vocês aprenderam o mesmo comportamento ou é só compreenderam verbalmente. Eu vou olhar nos números aqui. Você me fala aí se você já ouviu essa história de treinar e de ensinar, né, essa distinção, que ela talvez faça sentido se eu estiver utilizando outros conceitos, mas quando a gente fala de ABA, de análise do comportamento aplicado, não faz nenhum sentido essa distinção, porque ela, em termos de categoria, são coisas diferentes. Ensinar é um processo que pode ou não envolver o treinamento, a depender do caso, tá bom? Grande abraço, gente. Tchau pra vocês.